Hebreus, capítulo 2, versículo 9. Você encontrou? Diga amém. Amém. Você que não encontrou, diga aí. Me espera, por favor. Todos encontraram. Leiamos a palavra do Senhor. Vamos ler junto o versículo de número 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Diga amém? Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. A poder sentar em nome do Senhor. Preparou. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado, ou à sua retaguarda, ou na sua frente. Hoje, Deus vai lhe ensinar o caminho que você deve seguir para alcançar aquilo que Deus preparou. Amados irmãos, estamos diante da palavra do Senhor e numa carta escrita por um homem chamado Paulo, que era um apóstolo de Jesus Cristo. Paulo escreveu esta carta, como nós lemos aqui, direcionado para uma igreja que estava situada na cidade de Corinto, cuja qual foi fundada por ele próprio. Na sua segunda viagem missionária, quando passou por aquela cidade, num ministério de 18 meses, ele esteve ali pregando a palavra do Senhor, ou melhor dizendo, 1 ano e 6 meses, Paulo esteve ali naquela cidade de Corinto, pregando a palavra do Senhor. Queridos, e a palavra do Senhor, ela é poderosa. A palavra do Senhor, ela é tremenda. E ela penetrou no coração de muitas pessoas naquela cidade. Porque, queridos, não existe coração endurecido que possa reter o poder da palavra de Deus. Porque o profeta Jeremias, muito usado por Deus, ele disse que a palavra do Senhor, ela é martelo que esmiuça a penha, e é verdade. O meu coração também era desta maneira, era endurecido para a palavra do Senhor, mas ela é martelo, e ela penetrou no meu coração e me alcançou. E Paulo pregando a palavra do Senhor naquela cidade, muitas almas se converteram, muitas vidas receberam a palavra. E assim Paulo fundou uma igreja naquela cidade. Só que Deus tinha uma grande obra na vida daquele moço. E o Espírito de Deus o conduziu para uma outra viagem missionária. E Paulo deixou responsáveis pela obra que estava naquela cidade, a congregação que estava situada em Corinto, e foi para a cidade de Éfeso pregar a palavra do Senhor. No ministério durante 3 anos, Paulo esteve lá pregando a palavra do Senhor. E para a surpresa do apóstolo, ele recebeu a notícia que a igreja que estava fundada na cidade de Corinto, a igreja que ele havia fundado na cidade de Corinto, estava passando por diversos problemas, estava enfrentando grandes dificuldades, estavam passando por maus momentos. E isso preocupou o apóstolo Paulo, que quando recebeu a notícia dos problemas que a igreja estava enfrentando, que quando recebeu a notícia do que a igreja estava passando naquela cidade, ele resolveu escrever esta carta, da qual está escrito o versículo que nós lemos hoje, que Deus iluminou, que Deus trouxe ao coração de alguém
que estava enfrentando problemas, que estava passando por dificuldades, que estava passando por lutas, para uma igreja que estava situada numa cidade antiga da Grécia, e naqueles tempos a maior metrópole da grega, e por causa disso ela era uma cidade intelectualmente arrogante, materialmente próspera e moralmente corrupta. Era a cidade de Corinto. Mas agora existia uma igreja naquele lugar. Mas agora tinha uma igreja situada naquele lugar, certamente composta de membros que eram gentios, que não conheciam a Deus, que não tinham conhecido o Deus de Israel, o Deus dos judeus, que não tinham conhecido ainda anteriormente os costumes desse Deus, o que esse Deus queria do seu povo, um povo que talvez anteriormente vivia na intelectualidade próspera, na materialidade e na corrupção daquele século, que todos eles faziam e praticavam. E me parece que uma das dificuldades que o povo enfrentava era vencer essas coisas, porque eram homens, eram mulheres, que anteriormente praticavam o pecado, que anteriormente viviam o pecado, que anteriormente vivia os prazeres da carne, que anteriormente agia como os vizinhos da congregação faziam e agiam também. E as atrações do mundo eram grandes contra aquela igreja. As coisas que eles deixaram para trás, todos os dias estavam convidando eles novamente para retornar para as coisas antigas, para as coisas velhas. E Paulo estava preocupado com aquela igreja. A igreja, queridos, já havia visto Deus abençoar, porque a cidade era uma bênção, era uma cidade abençoada, era uma cidade próspera, era uma cidade, queridos, que estava acostumado a ver coisas maravilhosas, a desfrutar de muitos bens materiais. Mas Paulo tinha um ensinamento diferenciado daquilo que a igreja, daquilo que aqueles membros já tinham visto no mundo. Os membros daquela igreja já tinham visto muitas coisas nessa terra, já havia visto muitas coisas maravilhosas, já tinha desfrutado de muitos bens terrenos. Porém, Paulo agora trata de um assunto espiritual para a igreja. Paulo trata de um assunto que estava muito além daquilo, da ótica humana. Paulo estava tratando de um assunto com a igreja incomparável com aquilo que eles estavam acostumados a verem nesta terra. Talvez era uma bela cidade, mas Paulo agora começa a dizer para eles: olha, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aleluia! Vocês estão nesta terra, vocês estão neste mundo, mas o que Deus preparou para vocês não está aqui neste mundo. Talvez algumas coisas você
não seja contra, porque o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é próspero. Mas aonde tem levado muitas pessoas a se preocuparem com as coisas desta terra? Aonde tem levado muitas pessoas a se prenderem nas coisas deste mundo? Aonde tem levado, através da mídia, muitas pessoas a se envolverem, e eu vou mais além, até mesmo se enlaçarem com as coisas deste mundo. Até mesmo aqueles que estão na presença do Senhor, o adversário que é oportunista, ele está convidando todos os dias: olha, vem para o mundo, porque no mundo eu tenho fama para você. Venha para o mundo, porque no mundo eu tenho posição e status para você. Venha e se prostre diante de mim e me adore, porque eu tenho coisas maravilhosas para você. Eu tenho presentes para te dar. Mas sabe por que eu vim aqui nesta noite? Porque Deus me trouxe aqui neste lugar para dizer que Deus tem algo preparado para a sua igreja. Deus tem algo preparado para essa mocidade. Deus tem algo preparado para mim e para você. Paulo disse que as coisas, ele disse que não foi uma só, ele disse as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as, ele não disse que são as, ele disse são as que Deus preparou para os que o amam. Se o diabo tem preparado muitas coisas neste mundo, pintando o cenário para me atrair, para te atrair, ele que tome vergonha na sua cara, porque Deus também preparou muitas coisas para mim e para você. Ele que fique desapontado nesta noite, porque eu vou falar para você aquilo que Deus preparou para você. Mas não adianta estar na igreja e dizer: está bem, eu alcancei. Isso é engano. É necessário alcançar. O Senhor Jesus disse numa certa feita: desde os tempos de João Batista se faz justiça entre os homens, porque o reino de Deus, ele é tomado à força. É necessário alcançar aquilo que Deus preparou. É necessário alcançarmos aquilo que Deus preparou. Porque até no momento não colocamos as nossas mãos e não colocamos os nossos pés. Mas Deus quer que nós alcancemos nesta noite aquilo que Deus preparou para mim e para você. Mas pregador, o que Deus preparou para mim? Quais são as coisas que Deus preparou para mim? São muitas, mas eu me limitei a reservar 3 somente para você. Mas eu acredito que com essas 3 coisas que Deus preparou para mim e para você, se você tomar posse nesta noite, a sua vida não vai ser a mesma. O diabo não vai te derrubar. O diabo não vai conseguir contra a sua vida. Porque o que Deus preparou para nós são coisas tremendas e maravilhosas. Sabe qual é a primeira dela? Foi um lugar. Você pode dizer graças a Deus? Você pode dizer muito obrigado, Jesus? Deus preparou um lugar para mim e para você. Não se conformando ele em ver a situação desta humanidade, a situação deste mundo que um dia ele criou. Ele reservou, ele preparou um lugar para o seu povo. Ele
alguns choram, alguns ficam ali tristes, cabisbaixos, através de uma despedida, né? E Jesus se despediu da seguinte maneira para os seus discípulos, São João capítulo 14, olha, ele sabia que os discípulos iam ficar aqui nessa terra, ele disse, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, mas se eu for, voltarei outra vez para vós, para que a fim de que onde eu esteja, estejais vós também. Deus preparou um lugar para o seu povo. Deus preparou um lugar para mim. Deus preparou um lugar para você, da qual ele revelou para o seu servo João. Em Apocalipse nós vemos isso. João no capítulo 21 de Apocalipse ele escreve que um dos anjos que tinha as taças na mão o levou em espírito para o monte. E do monte João começou a ter a revelação, parte da revelação daquilo que Deus preparou para o seu povo. E João começou a observar aquilo que o anjo estava lhe mostrando. E João, como era detalhista e um homem observador, ele pôde observar que no lugar que Deus preparou para mim e para você, é uma grande cidade, é uma cidade maravilhosa, é uma grande cidade esplêndida, uma cidade tremenda. Por isso é que nós te dizemos nesta noite, o melhor está por vir. O melhor está por vir. João olha logo para o muro da cidade. A cidade era cercada de muro. E quando ele olha para os muros da cidade, depois você confere Apocalipse capítulo de número 21, ele viu que o muro da cidade era um grande muro, adornado por pedras preciosas. Eita, que Deus maravilhoso! Eita, que Deus tremendo! Olha como vale a pena você vencer o pecado. Olha como vale a pena você rejeitar as coisas deste mundo. Olha como vale a pena você estar firme na presença do Senhor. O muro da cidade aonde você vai morar, ele é adornado por pedras preciosas. João reparou 12 e escreveu para nós: esmeralda, safira, topázio, pedras preciosas adornam o muro da cidade santa, a nova Jerusalém, que Deus preparou para mim e para você. Não sou de se comparar, queridos, não é para se comparar. O diabo pode te oferecer fama, mas o Senhor tem uma cidade santa. O diabo pode te oferecer, oh, aleluia, uma vida de prostituição, mas o Senhor tem preparado uma cidade santa. Queridos, eu fico imaginando como será aquele grande dia. Queridos, meu coração palpitou e encheu de alegria quando eu comecei a ver a beleza da cidade, um pouco da beleza que João pôde relatar. 12 portas de entrada na cidade, feita sabe de quê? Depois você vai conferir, de pérolas. Eita, que coisa maravilhosa, é para lá que eu vou? Eu fico pensando, é para lá que eu vou? Foi isso que Deus preparou para mim? Foi isso que Deus preparou para este povo que enfrenta as críticas, este povo que muitas das vezes passa por humilhação, este povo que muitas das vezes é escarnecido, este povo que muitas das vezes é zombado,
tinha uma praça lá também, né? Na cidade. Uma praça toda feita de ouro. Coisa gloriosa. Você chega ali na praça da esquina da sua casa e você vê ali aquela praça. E a que Deus preparou para você. Muitas das vezes você vê na praça da esquina da sua casa o seu amigo sentado no trem, talvez com várias namoradas, quem sabe, talvez tomando um copo de cerveja, quem sabe, talvez dando um trago num cigarro, quem sabe, ou num cigarro de maconha, quem sabe, ou numa cocaína, não sei, no lugar que você mora, né? Viemos da Ilha do Governador e estamos acostumados a ver isso em vários lugares, e de repente o seu coração não tem sentido vontade de estar no meio dele. Mas isso aí não é para se comparar. A praça da cidade que Deus preparou para você, ela é de ouro. Eu não sei se você é ingênuo para poder escolher trocar uma praça de ouro por uma praça de pecado. Eu prefiro ficar na praça de ouro. Aleluia! João começou a procurar lá, cadê o sol? Onde está o sol? E não achou. Cadê a lua? Ele não achou. Mas que negócio é esse? Aí Deus revela o coração dele, aqui não precisa de sol, aqui não precisa de lua. É a glória de Deus que ilumina essa cidade. Aleluias! Tem praia nesse lugar não? Tem o rio lá. Cadê o rio? Quando ele olha, quase nem dava para perceber que era o rio. Era muito branco, era muito puro, como cristal. E João olhou que lá do outro lado do rio tinha alguma coisa que chamou a sua atenção. E ele falou, o que é aquilo? E olhou atentamente. E disseram para ele que era uma árvore. E que árvore é essa? A árvore do fruto da vida. Aquela árvore que Adão não pôde comer no jardim do Éden. Ela está lá no lugar que Deus preparou para você. Ela está lá no lugar que Deus preparou para mim e para você. Você vai comer daquele fruto quando chegar lá. Você não vai morrer mais. A palavra do Senhor diz que Deus revelou o coração de João e disse, João, esta cidade que você está vendo, você fique muito tranquilo, porque você está sofrendo aí nessa ilha de Patmos. A igreja está sofrendo nessa terra, está passando perseguição nesta terra, mas tem um porém, nessa cidade, sabe o que vai acontecer? Aleluia! Não haverá choro, não haverá pranto, não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá pecado, porque todas as coisas já serão passadas. Você que anda chorando aí, você que anda passando por perseguição e por tribulação, Deus preparou um lugar aonde você não mais vai chorar, aonde você não vai morrer, aonde você não vai sentir tristeza, é só alegria, glória a Deus e aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É isso que tem naquele lugar. Queridos, nós sabemos que Deus preparou este lugar, mas Deus preparou algumas coisas mais para mim e para você que eu queria compartilhar contigo nesta noite, para refrescar a sua memória, para você entender bem. Nós sabemos que existem 3 céus: o céu atmosférico, aonde o homem, através da ciência, ele conseguiu chegar, né? Hoje nós estamos aí acostumados, né, a ver alguns aviões, né, cruzando o céu, riscando este imenso céu azul,
obra e invenção do homem. É o céu atmosférico. O homem conseguiu chegar neste céu. O homem conseguiu chegar no céu atmosférico através da sua invenção. Temos também o segundo céu, que é o céu sideral, que também, né, irmãos, pelo que nós conhecemos, pelo que chegou ao nosso conhecimento, o homem também conseguiu chegar lá, né, que é o céu onde está o sol, a lua, as estrelas, onde estão os planetas, e nós sabemos muito bem que o homem conseguiu chegar, não é isso? Quando ele pisou na lua, né, temos esta notícia aí. Ele também conseguiu chegar. Só que existe o terceiro céu, o céu dos céus, conhecido na Bíblia como céu dos céus ou paraíso, aonde Deus está, aonde está a cidade, o lugar que Deus preparou para mim e para você. Queridos, e o homem não conseguiu inventar nada para chegar naquele lugar. Entra aí a segunda coisa que Deus preparou. Deus preparou um lugar, mas Ele preparou um caminho também. Ele preparou um lugar, mas Ele preparou um caminho para chegar nesse lugar. O homem, pelas suas invenções, não vai conseguir chegar no terceiro céu, de hipótese nenhuma. Mas aprove a Deus preparar um caminho para que o homem pudesse chegar naquele lugar. Que caminho é esse? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho que leva o homem para este lugar. Eu não sei se nesta noite tem alguém que ainda não encontrou-se com Jesus, não entregou a sua vida para Jesus. Porém, se tem, eu quero te convidar nesta noite para que você entre por este caminho. Neste mundo apresentam-se vários caminhos dizendo que vai conseguir chegar a Deus. Mas só um caminho ele pode levar o homem para Deus. O caminho se chama Jesus. Se você estiver em Jesus, você vai para o lugar que Deus preparou. Se você não estiver no caminho, você não vai conseguir chegar naquele lugar. Você que entrou aqui nesta noite dizendo: esta é a última vez que eu vou naquele lugar, porque está difícil andar neste caminho, eu não sirvo mais ao Senhor. Você que entrou pensando assim, em sair da presença do Senhor, eu te convido, permaneça no caminho. Porque se estiver fora do caminho, você não vai chegar no lugar que Deus preparou. Você não vai conseguir apossar-se daquilo que Deus preparou. Para nos alongarmos, mas, pregador, vou te ser sincero, hein? Vou lhe dizer uma coisa: é difícil andar esse caminho. O caminho é estreito. Eu não estou mais aguentando, não. Esse caminho, ele requer muita renúncia. Eu não estou aguentando. O caminho é difícil. Não dá para prosseguir. Será que este foi o teu pensamento nesta noite? Se foi, eu tenho uma notícia boa para você. Paulo disse que as coisas que Deus preparou, Ele preparou o lugar, preparou o caminho. Porém, como Ele sabia que o caminho é estreito, o caminho é difícil, que muitos não conseguiriam andar neste caminho, alguns entrariam no caminho e sairiam dele. Sabe o que Deus preparou? Preparou os recursos. Quando fala de recurso, eu me lembro do meu tempo de quartel, de acampamento. Quando ia fazer aquelas marchas, né, noturna, tinha que pegar aquela mochila, preparar o cantil, começava a botar os recursos ali dentro da mochila, que ia precisar para as instruções noturnas, porque é difícil. Para poder caminhar, larga a gente lá para dentro do mato, tem que voltar para o acampamento. Se vira aí, se vira nos 30, para poder chegar aí no acampamento novamente.
e tinha que levar os recursos, né? O cantil, com a água, para poder conseguir ter forças para poder chegar naquele lugar. E saímos para o meio do mato, lá no acampamento, com os recursos necessários. E com os recursos nós conseguimos voltar novamente para o lugar do acampamento. Se você não tiver posse dos recursos que Deus preparou, permita-me a franqueza, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você não se apossar dos recursos que Deus preparou para você, você não consegue chegar no lugar. Se você não se apossar dos recursos, você não chega no lugar. Mas nesta noite Deus me trouxe aqui para te falar quais os recursos que você vai chegar nesse lugar que Deus preparou. Eu sei que é difícil, eu sei que muitos estão sentindo dificuldade para caminhar na presença do Senhor. Mas eu vou te dar 3 recursos hoje que você, se você se apossar desses recursos, você vai conseguir chegar no lugar que Deus preparou. Queridos, nos meus dias de caminhada cristã, eu tenho observado que muitos têm ficado para trás, muitos têm saído do caminho, muitos não estão aguentando a pressão, porque o adversário, irmãos, ele sabe que estamos vivendo os últimos dias aqui na terra, e ele está jogando tudo, ele está lançando tudo contra a igreja de Deus, ele está lançando lá, jogando todas as suas armas para nos tragar, para nos tirar do caminho, para nos tirar da presença do Senhor. E como eu vou vencer isso? Com os recursos que Deus preparou para mim e para você. E o primeiro recurso que nós encontramos que Deus preparou para você, andar nesse caminho para poder chegar no lugar que Deus te preparou, é a palavra de Deus. 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 Eu vou frisar bem isso para você nesta noite. A palavra de Deus é o primeiro recurso para você andar no caminho e conseguir chegar no lugar que Deus preparou para você. Salmos 119, versículo de número 105. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. A tua caminhada só vai ser bem sucedida se você andar na palavra de Deus. A sua caminhada só vai ser bem sucedida se você viver a palavra de Deus. O recurso para andar no caminho e resistir ao diabo é a palavra de Deus. Jeremias capítulo 15, versículo 16. Senhor, achando as tuas palavras logo as comi, e foram para mim gozo, alegria para o meu coração. Ela é o alimento que você precisa. Ela é o alimento essencial que você precisa para você não morrer no caminho, para você não tombar no caminho, para você não ficar na beira do caminho. A palavra de Deus é o teu alimento. Mas infelizmente, muitos não conseguem permanecer no caminho porque têm se alimentado das novelas da Rede Globo, têm se alimentado dos programas que muitas das vezes ferem a santidade de Deus. Não pregamos contra a televisão e não dizemos que é ruim, nem a internet, só estamos dizendo que existem algumas coisas ali, muitas, a maioria, que fere a santidade de Deus, e o crente está se alimentando. E quer ficar no caminho como? Quer permanecer no caminho como? Não tira um minuto com a palavra de Deus e quer ficar no caminho. Quer vencer o diabo, quer vencer as lutas, quer chegar no lugar que Deus preparou. Dessa maneira não dá, irmãos. Dessa maneira não é possível. Começa a partir de hoje a se alimentar da palavra de Deus.
Começa a partir de hoje, fazer como o profeta Ezequiel, que Deus desceu o rolo na frente dele, escrito por dentro e por fora, e falou: come, filho do homem. Sabe por que foi um profeta bem sucedido? Que resistiu o povo de coração duro? Porque comeu aquilo que Deus mandou ele comer. E você tem comido? Você tem se alimentado? Pergunta para o irmão que está do seu lado: irmão, você tem se alimentado da palavra de Deus? Você tem se alimentado da palavra de Deus? Ou você está perdendo o seu tempo com as coisas deste mundo? Aleluia, Deus! Glórias a ti, Deus! Queremos jovens fortes dentro da nossa igreja. Queremos membros fortes dentro das nossas igrejas. Mas isso só é possível se os jovens se alimentarem da palavra de Deus. João disse acerca de uma mocidade. A mocidade que João estava dizendo, escreveu a sua epístola, era uma mocidade forte. A mocidade era uma mocidade fortalecida. Uma mocidade que vencia o mundo, que vencia o pecado, que vencia os prazeres efêmeros e ilusórios desta terra. Mas por que era forte? Porque vencia. Porque João disse: olha, vós sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós. É por isso que vocês estão vencendo o maligno. Mas se a palavra de Deus não estiver, não tem como vencer. Se a palavra de Deus não estiver na tua vida, você não fica neste caminho. Porque, irmãos, a igreja está enfrentando perseguição. A igreja está recebendo convite para se embaraçar, se enlaçar com as coisas deste mundo. Mas como a igreja vai vencer? Mas sabe por quê, irmãos? O diabo faz isso, quer enlaçar a mim e a você. É porque ele já está condenado. Deus preparou um lugar para ele. Não foi nem para o homem, foi para ele. O homem vai se não aceitar Jesus. Mas ele preparou um lugar para o diabo. E os seus anjos que se rebelaram é o inferno. E ele sabe que o lugar dele já está preparado. E ele vai para aquele lugar. E ele quer levar a mim e a você. Ele não quer que nós entramos no lugar que Deus preparou, a cidade santa. Ele quer que nós vamos para o caminho, para o lugar que Deus preparou para ele. Mas nesta noite, ele está de cara no chão, porque eu vou dizer a verdade para você, que a palavra de Deus, ela é o recurso para a sua vida. Com ela você não vai sair do caminho. Com ela o diabo não vai te derrubar. Paulo disse para a igreja de Efésios que ela é a espada do Espírito. Oh, aleluias! A palavra do Senhor é a espada do Espírito. Se você crê nisso, você levante as suas mãos, glorifique o nome de Jesus e agradeça a Ele nesta noite. Diga: muito obrigado, Jesus! Oh, aleluias! Quer ver outro recurso para você ficar no caminho, permanecer no caminho e conseguir chegar no lugar que Deus preparou? É uma coisa, são duas coisas que poucos crentes gostam. Uma, porque ele vai ter que renunciar alguns dias o café da manhã. Aquele cafezinho maravilhoso que mamãe prepara, né? Pãozinho com manteiga, pãozinho com queijo, um cafezinho com leite, um Nescauzinho, quem sabe, né? Um suquinho, uma frutinha, né? E ele vai ter que um dia rejeitar aquilo. Alguns dias da semana ele vai ter que rejeitar aquilo. Para quê? Para se consagrar a Deus. Você já sabe que se chama jejum, né? Precisa nem dizer mais, né? É um recurso para você, aliado à oração, que é um outro recurso. Como você quer morar no céu se você não está jejuando e nem orando? Como você quer permanecer no caminho se você não jejua e não ora? Você sabe qual foi o segredo do sucesso ministerial de Jesus?
levava os seus discípulos consigo, ensinava a multidão, se apartava para o cantinho para orar. E diz a palavra do Senhor que, quando estava para iniciar o seu ministério, esteve ali, foi conduzido ao deserto para ser tentado. E estava em jejum, hein? Após ter jejuado 40 dias e 40 noites, veio o tentador tentar ele. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Queridos, você já sabe o final, ele venceu o tentador. Mas sabe por quê? Porque ele era um homem que jejuava. Ele era um homem que orava. Sendo Deus, ele falava com o Pai. E tem crente que está de mal com Deus. Tem gente que está de mal com Deus. Todo mundo ouve ele. Todo mundo é amigo dele para conversar. Mas com Deus ele sempre está de mal. Nunca ora. Nunca fala com o papai. Quando o vento vem, ele está no caminho. Ele cai para fora do caminho. Aí você vai ver o que foi. Não jejuava e não orava. Mas nesta noite eu acredito que tem um povo aqui que jejua e que ora. Eu acredito aqui que tem um povo aqui que vai voltar ao primeiro amor. Eu acredito que tem um povo aqui nesta noite que vai voltar ao jejum e à oração. Vai dedicar a sua vida a uma vida de jejum e oração. Aí ele vai vir e não vai conseguir nada. Vamos lá para finalizar outro recurso, o último recurso que Deus preparou para nós permanecermos no caminho. Sabe qual é? Revestimento de poder. Deus já sabia que os últimos dias da igreja aqui nessa terra ia ser difícil. Deus já sabia que os últimos dias da igreja aqui ia ser difícil. E eu não tenho dúvida que estamos vivendo os últimos dias. Os sinais já estão acontecendo nesse mundo. E ele usou o profeta Joel e disse, capítulo 2, versículo de número 28. E há de ser que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os velhos sonharão sonhos. Os jovens terão visões. Porque do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Nesta noite, Deus quer derramar revestimento de poder sobre a tua vida. Hoje é a oportunidade que Deus deu para você. Revestimento de poder. Nesses últimos dias, o crente que não for revestido do poder de Deus, ele não vai ficar de pé. Você já viu uma partida de futebol para esclarecer você? Final de campeonato. Zero a zero. O time A precisa desse empate para poder ser campeão da competição. O time B tem que fazer pelo menos um gol para conquistar o título. 45 minutos do segundo tempo. 0 a 0 no placar. Time A está prestes para ser campeão. O juiz deu 1 minuto de acréscimo. O técnico desesperado do banco. Vai todo mundo para a área adversária, porque é o último lance do jogo. E os atacantes já estão lá. Vai no meio campo, vai os laterais
Sabe por que eu te trouxe isso? É porque estamos vivendo os últimos dias, eu toco na tecla novamente, e o adversário está atacando direto. O adversário está partindo para o ataque. O adversário está partindo para o ataque. Sabe por quê? Porque ele quer te derrubar. Ele não quer que você chegue no lugar que Deus preparou para você. Mas nesta noite os recursos estão aqui. A palavra de Deus, o jejum e a oração e o revestimento de poder. Deus vai mandar sobre a tua vida nesta hora. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluias! Aleluias, 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 aleluias. Pode orar, queridos, pela igreja? Quero convidar a jovem Jéssica para estar louvando o hino aqui em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, ela vai estar louvando este hino. E eu vou estar orando pela sua vida. Aleluias, aleluias. Você vai buscar a Deus através da oração agora. Você vai dizer para o Senhor: Senhor, eu creio na tua palavra e vou viver ela. E você já vai começar a usar um recurso, que é a oração. E você vai buscar a Deus através da oração. E você vai pedir a Deus nesta noite: Senhor, eu quero o recurso do revestimento de poder. Eu quero ser revestido com o teu poder nesta noite, Senhor. Porque eu não quero cair. Eu não quero sair do caminho. Eu não quero olhar para trás. E nesta noite Deus tem para a tua vida. Nesta noite a tua vida não será mais a mesma. Você vai começar a imaginar aquele lugar que Deus preparou. Você vai começar a imaginar aquilo que Deus preparou para você, que Deus preparou para um povo santo. E você vai começar a imaginar, lembrar daquilo que o diabo tem te oferecido para poder te prender neste mundo, para poder te tirar do caminho. E você vai fazer a sua escolha hoje. Se você quer ficar no caminho ou se você quer sair do caminho. Você vai escolher qual dos dois lugares você quer ficar. E nesta noite você vai pedir a Deus para que Deus venha te revestir de poder para você vencer.
neste lugar. Esse lugar não se compara Não se pode com as coisas deste mundo. comparar. Os riquezas é o que não falta. E coroa até teremos. Ali cantaremos com os anjos. Voaremos com arcanjos. Aleluias, 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 aleluias. Santo, 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 Senhor dos exércitos. Santo, 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 Senhor dos exércitos. O Senhor quer te ver bem juntinho dele. O Senhor vai vir te buscar. O Senhor vai te levar para o céu. O Senhor vai te levar para o lugar. Você vai ver Deus face a face. Pois assim como Ele é, nós seremos. E o adoraremos. Vale a pena resistir. Vale a pena ficar firme. Vale a pena vencermos. Vale a pena não nos embaraçarmos com o pecado. Senhor, eis aí a tua igreja, Pai. Senhor, eis aí o teu povo, Pai amado, que nesta noite veio até este lugar. Senhor, eis aí esta mocidade, Pai, a qual tu arrancou deste mundo, trazendo assim para a sua presença, Pai. Senhor amado, eis aí o teu povo, Pai, que tem lutado, Pai, para permanecer neste caminho. O teu povo, Senhor amado, que tem lutado para vencer, Pai, as tentações, os prazeres deste mundo. Senhor amado, nesta noite, Pai amado, venha revestir a cada um com o teu poder. Senhor, venha revestir a tua igreja, Pai, com a tua unção neste lugar. Senhor, enche-nos, ó Pai, do seu poder, da sua glória. Senhor, derrama a tua unção, derrama a tua Shekinah sobre as nossas vidas. Inunda, Senhor, o nosso ser, Pai. Senhor, para que nós possamos permanecer no caminho. Senhor amado, que não sejamos nós uma igreja apática, uma igreja, Pai amado, pobre espiritualmente, não como a de Laodiceia, mas uma igreja rica espiritualmente, uma igreja que ora, que jejua, uma igreja que medita na tua palavra, uma igreja que fala em línguas estranhas, uma igreja que dá glória a Deus e aleluia, uma igreja avivada para arrancar as almas do inferno, para tirar as vidas que estão perdidas. Oh, aleluia! Aleluia! Senhor, faça desta mocidade uma mocidade forte, uma mocidade cheia da Assunção. Faça da tua igreja como a igreja do Atos dos Apóstolos, uma igreja revestida de poder que opera sinais e maravilhas. Senhor amado, abençoa teus filhos, abençoa o teu povo, Pai, nesta noite. Senhor amado, e que a tua unção venha estar sobre as nossas cabeças a cada dia, e que a tua unção venha estar sobre as nossas vidas todos os dias da nossa vida, enquanto estivermos aqui, Pai, porque nós queremos estar
está firme na tua presença. Essas bênçãos que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Diga graças a Deus. Eu quero agradecer a minha rica oportunidade e o voto de confiança que nos foi outorgado. Que Deus em Cristo abençoe esta igreja rica, poderosamente, mais e mais do que ela já é, e esta mocidade, todas as mocidades que estão aqui. Para. Você sair aí para fora e não ir embora, ficar de papo aí fora, eu creio.